Quando se fala em Segunda Guerra Mundial, o que as pessoas tendem a lembrar no primeiro momento, principalmente é o Holocausto, o Dia D, a Batalha de Stalingrado. É claro que todos esses fatos, todos esses eventos tiveram um papel fundamental na história da Segunda Guerra Mundial e no seu desfecho, em 1945. Mas durante praticamente os 6 anos do conflito, de 39 a 45, ocorreram várias batalhas, várias operações, que às vezes não acabam ganhando tanto destaque nas aulas de história que você teve na escola e nos filmes principalmente. É o caso da Operação Tocha, desencadeada em novembro de 1942 no norte da África. É uma operação pouco conhecida e que eu vou estar trazendo para vocês mais detalhes, a história dessa operação nesse vídeo de hoje. A Operação Tocha foi o nome dado a uma campanha militar na qual as forças aliadas abriram uma nova frente de batalha contra os alemães, ao desembarcarem na costa norte-africana, no dia 8 de novembro de 1942. A intenção era acelerar a derrota alemã no continente e aliviar a pressão que os soviéticos estavam sofrendo na Europa, dissipando as forças alemãs. Stalin desejava uma segunda frente na Europa, mas Roosevelt e Churchill preferiam começar pelo norte da África. Na verdade, os comandantes americanos priorizavam um desembarque na Europa ocupada o mais rápido possível. Porém, os britânicos acreditavam que isso seria um desastre. A ofensiva foi proposta porque expulsaria as tropas do eixo do norte africano, intensificaria o controle aliado no mar Mediterrâneo e, de certa forma, também seria um trampolim para uma invasão no sul da Europa em 1943. Esta campanha foi levada a cabo pelas forças norte-americanas e britânicas, comandadas pelo general norte-americano Dwight Eisenhower. 3 forças-tarefa desembarcaram em algumas praias próximas a Casablanca, na costa atlântica do Marrocos, em Oran, situada no oeste da Argélia, além de outro local situado a cerca de 400 km de sua capital, Argel. Os aliados abrem uma nova frente no norte da África, um primeiro passo em direção ao controle do Mediterrâneo. Assim como em 1917 as tropas americanas navegam através do Atlântico. O escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que estava exilado em Nova York, irá retornar partindo dos Estados Unidos em um desses comboios militares. O autor de O Pequeno Príncipe escreve: "Amigos na América, gostaria de lhes fazer justiça. 50.000 soldados estão partindo para a guerra, não pelos Estados Unidos, mas pela humanidade, pelo respeito humano, pela liberdade humana e pela grandeza humana." – 8 de novembro de 1942. Ao largo da costa de Casablanca e Oran, os britânicos e os americanos são saudados pelos franceses de Vichy com fogo de canhão. Eles contra-atacam. O norte da África ainda é controlado pelo regime de Vichy, que colabora com os alemães. A luta é violenta e as forças de Vichy sofrem grandes perdas. Apesar da resistência inicial das forças do governo francês pró-alemão de Vichy, a resistência francesa antinazista deu um golpe de estado em Argel no dia 8 de novembro, neutralizando a 19ª Tropa Francesa antes da chegada dos aliados. O general Mark Clark, representante interino de Eisenhower, fez com que o almirante Jean Darlan, comissário superior de Vichy para o norte da África, comandante das forças armadas de Vichy no norte da África, ordenassem suas forças na Argélia e no Marrocos não resistir nos dias 10 e 11. Depois de 2 dias de luta contra os libertadores, os canhões são silenciados. Os aliados garantem seu desembarque. Argélia. Em Argel, o pragmático comandante em chefe dos Estados Unidos, general Eisenhower, negocia com o comandante militar do regime de Vichy, almirante Darlan. Darlan é um dos colaboradores dos alemães mais intransigentes da França, que chegou até se encontrar com Hitler. Ele decide mudar de lado e as forças francesas na Argélia e no Marrocos se unem aos aliados. Poucas semanas depois, Darlan será assassinado por um membro da resistência francesa. Muitos dos franceses no norte da África recebem os americanos calorosamente.
Os Zouaves, soldados franceses, e o exército francês da África também estão aliviados. Eles nunca realmente quiseram atirar contra os americanos. Na realidade, eles logo estarão lutando lado a lado com eles, como quase todos os outros franceses das colônias. O que também farão os soldados nativos, como eram chamados na época, que irão formar as unidades Tirelê, argelinas e marroquinas. O desembarque dos aliados encadeou a ocupação alemã das áreas não ocupadas da França e o envio rápido de tropas alemãs para a Tunísia. Para evitar que a frota mediterrânea fosse capturada pelos alemães, o governo francês de Vichy afundou sua frota no porto de Toulon no dia 27 de novembro de 1942. No final daquele mês, os aliados cruzaram a fronteira da Tunísia. Os poderes do eixo se anteciparam aos aliados, movimentando-se pela Tunísia. Um território ainda controlado pelo regime de Vichy, o que permite que os alemães permaneçam ali. – 9 de novembro de 1942. Rommel está se retirando em direção à Tunísia. 2 dias mais tarde, a fim de assegurar a costa mediterrânea, Hitler invade o sul da França, até então chamada Zona Livre Não Ocupada. As ordens de Hitler são tomar o porto de Toulon, onde a maior parte da marinha de Vichy está baseada. Com sua abalada autonomia agora em risco, os almirantes de Vichy decidem pôr a pique a sua frota. Eles decidem afundar seus próprios navios a fim de impedir que eles caiam nas mãos dos alemães ou dos aliados. Esse é o trágico resultado da política do regime de Vichy, que não é uma boa notícia para Hitler. Com a chegada dos alemães, os judeus que haviam se escondido nos bolsões restantes da tolerância francesa têm pouca chance de sobrevivência. Entre a atmosfera cada vez mais sinistra de reagrupamentos e denúncias por toda a Europa, crianças são salvas por famílias corajosas. Como a de Carl de Brevet. Ele é um banqueiro belga. Enquanto filma seus 4 filhos, sua esposa, Denise, esconde 2 crianças judias. Monique Mogulski, a filha de 12 anos de um engenheiro que também está escondido em algum lugar. E Adrien Sabkahu, de 6 anos, cuja mãe foi presa e deportada para um campo de trabalho na Europa Oriental. Ela nunca irá retornar de Auschwitz. Agora, muitas pessoas já suspeitam de que, quando os ocupantes usam palavras como campo de trabalho, seu verdadeiro significado é morte. Carl e Denise de Brevet são heróis comuns, que um dia serão agraciados com o título de Justos entre as Nações, ao lado de mais de 20 mil outros homens e mulheres por toda a Europa ocupada.